João Vicente Lobo e Igor Lobo também, criadores do canal Gays com Lucidez, que já é um sucesso na internet faz um tempo, lá no Instagram. Eles vêm se destacando justamente nas redes por uma postura crítica, provocadora, independente dentro da comunidade LGBT, falando também sobre muitos outros temas que envolvem a política, o atual cenário de todo o Brasil. Eles têm falado abertamente sobre liberdade de expressão, todas essas questões que a gente costuma conversar aqui em Oeste com Elas, por isso mesmo a gente recebe. Eles vieram aqui até o nosso estúdio. Tudo bom, João? Tudo bom, Igor? Bom dia para vocês. Olá, muito bom dia. É um prazer a gente estar aqui, né, desse lado, a gente acompanha, né, está aqui desse lado hoje, participando dessas pautas quentes, né? É uma grande honra estar aqui, a gente sempre acompanha, a gente é um fã da Oeste de uma forma geral, um fã da Oeste com Elas, de todos vocês. Muito obrigado pela recepção. A gente que agradece, vocês são demais. E a Julie, né, que conhece muito bem e acompanha o trabalho deles, pode abrir a entrevista. Sou fã deles, né, meninos? Vocês fazem um trabalho maravilhoso, né? Muito obrigado. Mas uma da coisa que eu gostaria de perguntar para vocês dois é o seguinte, né? Vocês dois são médicos, né? São psiquiatras, são casados, né? São gays. E a esquerda tem mania de dizer que o pessoal da direita não gosta de gays ou que eles roubaram essa pauta, né? Porque quando eles pensam em conservadores, é tudo homofóbico, racista, e eu tenho vários amigos da direita, inclusive vocês, e são pessoas conservadoras, são pessoas famílias, são pessoas casadas e são pessoas que, né, se identificam com a pauta da direita, né? Como que vocês veem isso? E por que vocês acham que a esquerda fala tanto que gay de direita não existe ou que a gente não gosta de gente? Quem pode começar falando primeiro para... Queremos ouvir os dois. Então, assim, isso, a gente fala muito sobre isso porque parece, na verdade, aconteceu que a esquerda, ela ocupou sempre a frente, ela sempre domina as narrativas, né? Dentro da comunidade gay, existiu ali atrás um grande ponto que eram as feridas emocionais que a gente carregava, né? E aí esse bloco começou a perceber que essas feridas distanciavam esse indivíduo gay do núcleo familiar. Bom, uma vez esse indivíduo destacado do núcleo familiar por questões que a mídia mesmo e toda, né, a narrativa era posta, colocando como sendo opressor, como sendo reprimido, como sendo esse olhar mais conservador, alguém que punia e que não oferecia liberdade, esse bloco da esquerda começou a pegar essas pautas e trazer esses muito jovens, trazer esse público gay para essa sigla, essa grande sigla que só vai aumentando, né? E aí, ela, ao dominar isso, ela colocou ainda mais caricata a ideia que o conservador é o branco, rico, hétero, sim, opressor, do agro e que não vai aceitar um gay dentro da família. E que é uma grande falácia, porque quando a gente percebe que a gente é sistematicamente atacado pela esquerda, sim, e não pela direita, que a gente sofre homofobia dentro da comunidade gay, de esquerda, é impressionante, não é da direita. Que triste. Mostra a hipocrisia deles. É uma hipocrisia sem fim, né? A gente percebe muito isso no feminismo. Quando a gente vê alguma mulher de direita, alguma parlamentar de direita sendo atacada, as feministas realmente não se pronunciam, não falam nada. Basta, né, Paula, sair um pouquinho do script que automaticamente esse indivíduo, ele é destacado daquele grupo e ele é botado numa vala de cancelamento. Exato. E aí acabou todo aquele fetiche, né, aquele mistério que trazia aquele grupo para aquele coletivo. Uma grande hipocrisia. Sim, ô João, em também gostaria que você explicasse para a gente por que você fez, aproveitando essa resposta desse tema, a divisão de LGB para LGBTQIA+. E estão perguntando aqui no chat, vocês são casados? Sim, somos casados. A gente, já falando da parte pessoal, então, a gente está junto há 12 anos, mas a gente é casado há 5 anos, né? Casado, registrado no cartório. Bom, com relação à divisão LGB do restante da sigla, né? De LGBTQIPA+, enfim, isso foi uma proposta feita por um grupo, né? Que é o LGB Internacional,
que ele colocou se dividindo as questões de sexualidade, dividindo das questões de identidade, né? Que é a identidade de gênero e tudo isso. Porém, o nosso posicionamento, quem acompanha a gente já viu vários relatos sobre isso, nosso posicionamento é do indivíduo correr atrás das suas questões de forma livre, sem precisar de nenhuma bandeira por trás e nem nada disso. Ou seja, a divisão, sendo LGB ou sendo LGBT, para a gente ela não configura uma questão de liberdade individual. Então, continuaria mudança de siglas, porém continuaria com os mesmos propósitos, né? Até porque a gente já alcançou muita coisa. Nos anos 60, né, falando agora da agenda woke, porque tem a ver com isso, a agenda woke, o wokeismo, né, ele foi descoberto justamente, ele foi criado pelo grupo de negros, né, para que eles conseguissem, nos Estados Unidos, terem os seus direitos, alcançar as questões que para eles eram prioridade, né. De 2010 para cá, essa agenda woke, né, que é a agenda woke como a gente vê hoje, ela abocanhou todos os movimentos, né? Inclusive o movimento LGBT, e descaracterizou o que ali um dia foi um processo de luta por direitos para uma questão de narrativas, de colocar ali um ambiente onde o hétero é contra o gay, o negro, o branco é contra o negro e vice-versa, enfim. Então, eu acho que explica, inclusive, a pergunta inicial sobre o porquê que a esquerda abocanhou os gays, né? Por que ela representou isso? Foi através da agenda woke de 2010 para cá, que também nada tem a ver com o termo inicial woke. Sim. Se a gente consegue mergulhar mais nisso, a gente consegue entender que, na verdade, a esquerda ela veio para atrapalhar todos os movimentos. E o que a gente precisa ter um cuidado é que parte dos gays de direita comemoraram um pouco essa separação de sigla. Sim. Agora, mora uma preocupação também que a gente sabe que esses fenômenos eles vão mudando ao longo do tempo, porque as pessoas vão alterando o seu pensamento coletivo, e uma vez o pensamento coletivo, altera-se uma regra social e um comportamento humano também. Bom, Verdade. Então, parte desses gays de direita comemoraram essa separação. Sim. O que pode acontecer é que pode existir um novo efeito manada sendo criado para, então, trazer ainda mais diferença entre esses grupos e manipular ainda mais. Então, não parece ser uma coisa tão boa assim, não. Sim. E, assim, vocês dois são psiquiatras e eu acho muito legal isso, que eu queria perguntar para vocês, a visão vamos falar assim, do lugar de fala de vocês, sendo gays, né, fazendo parte da comunidade LGBT e, ao mesmo tempo, sendo psiquiatras. Como vocês veem a pauta trans? Olha, lugar de fala, inclusive, é que nem vocês estavam citando aqueles termos que pegaram um rumo completamente diferente da realidade, né? Como, por exemplo, a erro. Exato, como empoderamento, representatividade, enfim. Mas esse ponto é muito importante, né? Porque como que a gente lida com o movimento da direita dentro do LGBT e como que a gente lida com os ataques também da esquerda, né? Inicialmente, a gente teve que fazer o perfil Gays com Lucidez. A gente já é ativo político já faz alguns anos, né? Desde o impeachment da Dilma, enfim, a gente já tinha aí um processo Lava-Jato de conhecimento, de ativismo político. Mas a gente precisou, na última eleição presidencial, fazer o perfil, porque a gente estava sendo atacado no nosso perfil profissional, muito atacado, né? Não é, Igor? Isso. Então, eu acho que o ponto que é relevante é que a gente continua sendo atacado por outros motivos, todos os dias tem motivos novos, né?
O último ataque agora não foi nem no Instagram, foi no Threads, né? Que a gente teve uma enxurrada de ataques, enfim, realmente pessoais E a gente imagina isso na comunidade trans. Porque assim, embora a gente, vamos colocar, ocupe ali o mesmo alfabeto, todo mundo junto, mas existem elementos dentro do público trans que são diferentes, né? E assim, a realidade que eles também precisam enfrentar também é diferente da que a gente precisa. Então, pautas, por exemplo, como a questão de banheiro, a questão de trans em esportes, né, competindo com, muitas vezes de forma, né, não muito honesta com pessoas do sexo já regular. É tanto nome que até a gente tem dificuldade, sabia, de esse gênero. É um monte de coisa. Meu Deus, né? É tanta coisa, gente. Todo é uma confusão. Até vocês, imagina. Mas a psiquiatria, ela depende muito da escola, né, que se enxerga. A gente tem, em alguns locais, inclusive, já o processo de transicionar crianças. Então, essa é uma coisa muito grave. Sim. Muito grave, porque a criança ela não está preparada para sofrer uma alteração dessa. A criança não sabe o que é masculino, o que é feminino, o que é sexo, o que não é. Isso é, sim, uma manipulação de um adulto para uma criança. O neurodesenvolvimento infantil não permite isso. Então, algumas escolas, elas avançam com a hormonização, com todo esse processo de mudança de sexo, através de hormônios, e outras não, outras são mais proibitivas, né? A gente entende como sendo algo que muitas vezes o indivíduo traz dentro dele, a questão da transexualidade. Isso era um espaço mais reservado antes. O problema é que agora as escolas elas já trazem esse tema de maneira tão ferrenha, tão em cima, que a gente já não sabe o que é um produto daquele ser que ele traz de uma não identificação real, concreta, nuclear com o organismo dele, com o sexo dele, ou se é uma manipulação do pai, da mídia, da professora da escola. Aí é que mora o problema. Deixa eu só pedir um minutinho para vocês. Queria que vocês acompanhassem com a gente um pouquinho de alguns temas dos que a gente tinha programado aqui para o nosso programa de hoje, ou seja, alguns dos principais do Brasil, porque vocês comentam muito bem também todas as notícias. E a gente está de olho na COP30, né? Começa hoje oficialmente. Temos uma transmissão ao vivo e há pouco, olha só quem chegou lá, quem lembra dela, quem tem saudade, quem quer ouvir um discursinho. Pois é, Dilma Rousseff chegando, sendo recebida com muito amor e carinho e abraços por Lula e por Janja, é claro. Mas sabe qual que é a matéria que eu queria trazer para o João e para o Igor comentarem com a gente? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que o X exclua uma publicação do perfil Te Atualizei contra o PT. A decisão atendeu... Já começou agora mais um? Mais uma... O quê, Julie? Censura? Sim. Além daquelas todas que estão perseguindo os parlamentares que postaram PT, quer dizer Partido dos Traficantes, agora o Te Atualizei também foi atingido, já está com essa ordem para que o X remova. A decisão atendeu a um pedido do partido, do PT, que alegou ter sofrido danos morais por conta de uma postagem que associava a sigla ao PCC. Essa publicação foi feita agora em outubro de 25, usava a expressão PT, Partido dos Traficantes, em referência à operação do Rio de Janeiro, que deixou aquela quantidade de mortos que já sabemos, né? A maioria disparada, bandidos com graves passagens, armados até os dentes. E o tribunal também determinou a intimação da produtora responsável pelo perfil para apresentar defesa em até 15 dias. Queria saber de vocês, podem escolher quem quer começar respondendo primeiro, como vem a questão da censura. O João vai falar com a gente. A questão da censura, que pode ser ainda mais grave a partir de agora, com os novos projetos, o ano que vem, ano eleitoral, e vocês, justamente, que têm redes sociais. É interessante porque o PT bate tanto na tecla, né, de que PCC, Comando Vermelho, eles não são eles não podem ser associados ao terrorismo, mas em uma notícia como essa, eles não quiseram ser associados ao PCC nesse caso. Mas qual o motivo de não querer ser associado ao PCC se o PCC ele não é terrorista, né? É uma coisa tão incongruente, né, como tudo que o PT faz, que a gente realmente leva em questão quais são os pontos que eles querem
eles querem que sejam validados ou se é puramente para acumular eleitores, sejam eles quais forem, né? Vocês acreditam que o ano que vem a censura vai piorar durante as eleições, devido a essas notícias que estamos vendo? Muito. Já vinha piorando, né? Piora mais agora, né? Agora a coisa ela tá mais inflamada, ela tá mais incendiada, né? E cada vez mais a gente já está sendo tolhido no dia a dia, né? Em redes sociais, a gente, de uma forma ou de outra, a gente sempre tem que ou medir palavras, ou a gente tem que escolher qual que é o momento certo de falar, qual que é o tipo de perfil que pode ou não pode ser comentado. Isso já é uma censura, né? As plataformas já fazem isso, já né? fazem. E, ao contrário do que a Janja e o Lula falaram, é sempre favorecendo a esquerda. O pessoal de direita sempre já tem contas derrubadas, vídeos silenciados, né? Agora parece que o pessoal de esquerda pode falar qualquer coisa, Isso. né? A instabilidade jurídica é para o nosso lado. Sempre. Para o lado deles, a solidez, a congruência jurídica, né? E para o nosso lado, não. Para o nosso lado, a gente tem que medir tudo. Pelo Dino, que disse que pode ser chamado de fascista, não tem nada, mas ele ser chamado de rocambole, aí é uma coisa. É um absurdo. É um gordo, né? Ele caça a pessoa. Agora, vocês sempre se posicionaram, né? A favor do Bolsonaro e contra o governo Lula, né? E já conheceram o presidente. Então, tem duas perguntas. Eu gostaria que vocês falassem se vocês sofreram, né, preconceito por apoiarem o Bolsonaro contra o Lula e qual foi a experiência de vocês conhecendo o ex-presidente Bolsonaro? A questão, assim, sempre... Não exatamente, a gente não partiu a sofrer a partir do momento que a gente encontrou com o Bolsonaro. Sim. Não teve isso, até porque as pessoas já sabiam muito bem do nosso posicionamento. Nós somos bolsonaristas, a gente não é só de direita, a gente é bolsonarista, então a gente sempre deixou isso muito bem explícito desde o início, né? E eu acredito que o sofrimento foi a partir do momento de manifestações mesmo, pública, em defesa do Bolsonaro, da propriedade, porque a gente reconhece que o Bolsonaro abriu os olhos de muita gente, o Bolsonaro ele abriu espaços para muitas pessoas, né? Isso é muito relevante, isso foi em um momento... Questões de perseguição, claro, né? Porque o Bolsonaro é a barata defendendo inseticida, várias questões, vários termos como esse já foram sendo utilizados. Como que você pode apoiar o Bolsonaro se o Bolsonaro é contra gay, enfim. A gente vira o radical sem fazer nada, na verdade, só apoiando a liberdade, apoiando segurança jurídica, apoiando, enfim. E aí... O livre comércio. O livre comércio, a liberdade individual. Né? Eu já vi vocês também postando, pode terminar, é claro, mas sobre a intenção de por que querem calar Bolsonaro, queria ouvir também. Pois é, justamente, Adriana, ia pegar esse ponto. Então, a gente percebe que ele está sendo silenciado, a voz dele está sumindo, a gente não ouve mais a voz dele, a gente não vê mais a imagem dele. Eles estão conseguiram tirar tudo, né, Juliana? Tiraram tudo dele, assim, e o brasileiro, ele está sendo conduzido para esquecer o Bolsonaro e não só isso, para ter a imagem dele de presidiário, assim como a gente tem na nossa estrutura de memória o Lula como presidiário. Uma vez o Bolsonaro tendo a imagem de preso e a gente tendo na memória o Lula como também uma pessoa que foi presa, aí gera um grande choque, um choque de narrativas interno. Sim. E aí fica mais fácil de conduzir a população por um outro caminho, que não seja nenhum e nem outro, porque os dois viraram a mesma coisa, eles viraram, gerou-se uma dissonância cognitiva, sim, levou os dois para extremos, e a partir desses dois extremos eles viraram praticamente a mesma coisa. Sem levar em consideração isso que você está falando, sem levar em consideração que o Lula ele foi preso por crimes reais, né? Que foram provados, né, em várias instâncias por diversos juízes. E, do outro lado, nós temos o presidente Bolsonaro, que eles condenaram ele a um golpe de Estado que nunca aconteceu. Então, mesmo assim, eles querem colocar os dois no mesmo balaio. O embaixador, né, por questionar as urnas, como se questionar as urnas fosse algo antidemocrático, né? Crime, né? E aí, eu acho legal a gente perguntar para ele, já que essa confusão que está tendo
lá em Santa Catarina, né, da Carol Boa, Detone, né, com o Carlos Bolsonaro e a corrida para o Senado. O que vocês acham disso, né? Porque a gente estava conversando aqui que pessoas que foram eleitas com o apoio do presidente Bolsonaro agora não estão acolhendo a escolha dele de botar o Carlos lá para senador, né? Tem pessoas falando, mas o Bolsonaro não disse nada disso, porém eu vi um vídeo ontem do Eduardo, que ele botou um vídeo do pai falando que a escolha dele para o Senado era o Carlos, porque o Carlos vem muito tempo trabalhando na política, ele é um faz-tudo. Aí o Eduardo também falou de como o Carlos ajudou eles nas eleições por entender muito das redes sociais. Mas como você acha essa divisa que agora está tendo na direita? E esse ponto de que direita teria que estar unida e que essa discussão o nosso líder está finalizando. preso dentro de casa. Há indícios que semana que vem ele vai para Papuda. Cadê? A gente não tem líder. Não tem mais. A gente perdeu a referência. Então, assim, uma vez que se perde a referência, aí cada um luta pela sua ideia ali, a sua sobrevivência e segue o baile, né? Infelizmente, é um cenário complicado que a esquerda já mapeou e já fez todo esse processo. Ela sabia que isso ia acontecer. Né? Mas você acha que, por exemplo, a escolha do Carlos para o Senado de Santa Catarina é uma escolha boa ou ruim? Ou elas têm razão no que estão falando, quem está indo de contra? Tem aquele ponto muito importante de que o Bolsonaro ajudou, praticamente elegeu algumas dessas pessoas. Como está a questão da lealdade, né? Nesse momento, aceitar uma articulação, mesmo o Bolsonaro estando na domiciliar, ele está recebendo algumas visitas e supostamente orientando os seus aliados. Sim, eu acho que antes de mais nada, uma briga da direita, interna da direita, a gente já vive um cenário instável. Ela instabiliza mais ainda, né? Então, assim, nós não estamos falando de pessoas que não são relevantes nessa briga, são pessoas extremamente relevantes. E como eu citei aqui, nós temos um líder, que é o Bolsonaro. E a direita do Brasil, ela só funciona por conta desse líder. Né? Independente de qualquer opinião, de qualquer questão, quem abriu as portas para que se tivesse algum tipo de direita no Brasil foi Bolsonaro. Não tinha tido outro antes dele. Se você for pensar, os outros presidentes que se diziam de direita, na verdade era centro quase esquerda, né? Sim, exato. E esse é o grande ponto. Então, se o presidente Bolsonaro ele se posiciona e ele quer que Carlos Bolsonaro seja candidato a senador, o nosso posicionamento é que Carlos Bolsonaro seja candidato a senador. E isso não significa que a gente não apoia os outros candidatos, porque são pessoas boas também, que estão lutando pela mesma causa. Não estamos desmerecendo nada, até porque estamos falando de pessoas fantásticas e que têm um peso enorme para a direita. Claro. Né? O meu receio nessa briga lá de Santa Catarina é haver uma divisão e, tendo essa divisão, dividir os votos e isso favorecer isso pode acontecer. Esse é o meu maior medo. Inclusive, isso já aconteceu em outros tempos. Mas, por exemplo, agora eu faço uma ressalva, quiseram colocar ali um ambiente como se tivesse ocorrendo uma traição, né? Eu não vejo por esse lado, eu vejo um lado que eles querem deixar Santa Catarina com uma direita fortalecida e eles têm os méritos dele, na logística dele, nos esquemas dele. Porém, a gente tem algo acima de Santa Catarina, que é Brasil. E aí o Brasil, a direita do Brasil, ela é regida pelo Bolsonaro. E o posicionamento do Bolsonaro é que ele quer Carlos Bolsonaro na disputa do Senado. Então, eu acredito que seja importante manter Carlos Bolsonaro como candidato. Até porque o Jair Bolsonaro, obviamente, tem uma experiência, é esse grande líder que sabe fazer essa avaliação de todos esses pontos que estão levantando, né? Então, ele tem uma estratégia já baseado em toda essa discussão para acabar escolhendo um. De qualquer forma, é um assunto, são duas cadeiras importantes em Santa Catarina, que a gente ainda vai acompanhar bastante o tema até o ano que vem. 11h25, queria trazer mais uma notícia
notícia aqui para o João Vicente e o Igor Lobo comentarem com a gente. O irmão do presidente Lula, o José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que de Frei não tem nada, foi só um apelido por causa da careca, acionou a Justiça de São Paulo contra publicações, a Julie ri, que o associam a fraudes no INSS. Julie, quero ouvir seu comentário também, não só o dos nossos convidados de hoje. Olha lá, o Frei Chico afirmou ser alvo de acusações falsas e ofensivas, criticou o que chamou de julgamento antecipado por parte da CPMI do INSS. A associação dele é que mais fez descontos indevidos, mas ele não sabia de nada, não tem nada a ver com isso. E nem foi ouvido na CPI. Ele é tão santinho que o pessoal do PT e do PSOL blindaram ele de ir lá depor. Olha, no meu tempo, quem não deve não teme, né? Simplesmente isso. E outra coisa, por que ele está recorrendo à justiça para, né, ele literalmente vai caçar todo mundo? Eu fico pensando, eles vão fazer uma caça à bruxa? Vão botar todos nós na prisão agora? Meninos, o que vocês acham dessa pataquada? Agora o julgamento foi precipitado, parece que ele foi julgado antes do tempo, antes de ter um julgamento. Engraçado, né? Parece que eu já ouvi isso em algum lugar. Só porque ele é vice-presidente do Sindinap? Que coisa! Só por causa o DNA disso. não nega, né? Não sei quem fez, não tinha conhecimento sobre isso. A gente já ouviu essas coisas em algum local, né? Cortem-lhe a cabeça. Outro dia o Lula mandou a Polícia Federal porque a pessoa falou que ele era corrupto. Você está entendendo? Que absurdo chamar o Lula de corrupto. Imagina, super honesto. Muito menos o irmão dele, tadinho, que nunca participou efetivamente assim das coisas. Mas agora, assim, a gente está Frei... brincando aqui, mas a questão é grave, é séria, gente. Sim. Não é? Porque é um absurdo a pessoa trabalhar a vida inteira, né? Chegar no final da sua vida ali para você usufruir de um direito seu, eles já estão pagando a conta. Como é que pode? Como é que pode isso? Assim, e tem a quem defenda, né? Eu fico pensando como os Lula-afetivos defendem. O STF dá tanto habeas corpus para os investigados, para que eles não vão, para que eles não respondam. Quer dizer, eles não fazem a ligação? Mas é porque eles passam pano para quem é do lado errado. Sim. Né? No nosso caso, não. Se fez uma coisa errada, descobre, investiga e pronto, conduz aquele indivíduo ali. Agora, é isso, a direita não lava. Não é para passar pano. É assim, tá errado, troca. Tá ruim, sai. Impeachment, sai fora. Você vê que loucura a gente está vivendo, porque essas pessoas que roubaram, vulneráveis, pessoas passando necessidade, estão tentando impedir que se descubra a verdade, ao passo que as pessoas que não fizeram crime algum estão presas, sendo condenadas a 17 anos de cadeia. As figuras mais importantes que deveriam ser ouvidas fazem uso de direito de silêncio, não assina termo de falar a verdade, fala essa pergunta, eu não vou responder, ou também não vou nem sequer comparecer e acabam tendo, afinal de contas, esse benefício. Mas vamos também deixar aqui bastante claro que algumas pessoas saíram presas já, pelo menos 2 até agora, desde o início da CPI, que é uma comissão que tenta aí levar a sério e investigar essa fraude, devolver o dinheiro para os velhinhos, pensionistas, mas de qualquer forma, mais um mega escândalo no governo Lula, que ele diz que ele não tem nada a ver, um dos maiores do país, questões de número de atingidos e de valor financeiro, um absurdo. Mais absurdo ainda se o povo tiver que devolver esse dinheiro do nosso bolso, né? E um empurrando para o outro. Não, isso não tem nada a ver comigo. O Lupe, não, falaram na reunião, não sei, não ouvi, não foi comigo. E a gente acompanhando com o nariz de palhaço. Quero trazer também para os nossos convidados o próximo tema. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal abra um inquérito, não é, Paula, para investigar o crime organizado lá no Rio de Janeiro. A decisão do STF prevê 2 frentes de apuração: o rastreamento de recursos de facções e milícias e a infiltração de criminosos no poder. O que vocês estão achando dessa mega operação e tudo o que está acontecendo? Não, e dessa interferência de Alexandre de Moraes em absolutamente tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal tem que estar também nessa, representado mais uma vez por esse ministro. E essa discussão foi matança ou o que foi o resultado de uma operação bastante séria de criminosos muito violentos? Agora eu vou me colocar no lugar de psiquiatra inclusive que já trabalhou em clínica de internação, onde
onde tinham muitas famílias, né, de pessoas dependentes químicos e tudo isso, né? A atrocidade de situações que ocorrem com essas famílias, com essas pessoas, por conta de droga e que frequentemente estão em fuga dessa própria família, assaltam a própria família, fazem com que as famílias elas girem em torno de um problema comum, é tão grave que o que é feito através do narcotráfico em malefício para tudo isso que ocorre no Brasil é mínimo diante das mortes que tiveram nessa mega operação. Sim. E obviamente, eu não defendo a morte de ninguém, não é esse o caso, mas as mortes causadas pelo narcotráfico é 1 bilhão de vezes maior. Uhum. Isso tudo que é ocorrido só porque não é contabilizado, não é feito em um formato de dados e por isso tudo isso tende a ter um não parâmetro, né? Você perde o parâmetro do que é o quê, né? Mas essa mega operação, na verdade, ela só está sendo feita porque foi deixado chegar onde chegou. Né? O remédio ele é sempre mais amargo quando a doença ela já está infestada. E o efeito colateral é maior também, a gente percebe. Sim. Agora, a interferência do Supremo é mais do mesmo, né? É mais um assunto que ele vai colocar os tentáculos dele, porque ele não perde oportunidade. Não morreram só pessoas associadas ao narcotráfico e aos grupos terroristas, né? Morreram pessoas também que não tinham nada a ver na história, mas pouco se fala delas também. Aliás, os policiais, enfim, morreu também uma moça que estava dentro de um carro de aplicativo, sim, né, de transporte, triste, uma jovem. Então, assim, fora outros, porque a gente tem um índice de violência e de homicídio altíssimo, e também não é de hoje, né? E, enfim, é uma operação que precisou acontecer e que talvez precise acontecer mais vezes também. Sim, o governador Cláudio Castro já falou que já tem organizado aí outras ações em regiões que são bastante difíceis de lidar lá no Rio de Janeiro e há muito tempo. E no caso do Alexandre de Moraes também, principalmente esse ponto, né? Mais uma vez o ministro, mas por que também que a gente fala isso? Porque é um homem que age com muitas motivações pessoais, que edita e usa a lei como quer, o que não deveria ser, né? São 11 ministros, outros deveriam participar também, trazer opiniões diferentes. A gente vê quando o Fux trouxe uma opinião diferente, o quanto sofreu retaliação, e uma Constituição a ser seguida, leis, pesos e medidas que deveriam ser iguais para todos. E outro, é uma questão muito política essa, que está sendo politizada também, mais uma vez, a da mega operação. Então, não é para o jurídico, para o departamento judiciário, para o STF estar se envolvendo em questões políticas, como, mais uma vez, o ministro vai se colocando. Olha, são 11h33, a gente vai chegando aqui ao nosso momento de nos despedir. Cadê o Instagram para a gente pôr aí na tela para que mais pessoas possam seguir os nossos convidados? Faz um convite aí, Júlio, para o pessoal seguir o Instagram dos nossos entrevistados de hoje. Gente, do João e do Igor também. Ótimos psiquiatras, mas também são, eu diria, jornalistas, porque o Instagram deles tem sempre notícias fresquinhas do Brasil e do mundo, né? É Gays com Lucidez, o Instagram dos dois, do Igor e do João. Muito legal. João, se quiser deixar um convite também, muito obrigada pela participação, um beijo grande, parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado, viu, pela atenção. Muito obrigado, a gente que agradece por toda essa recepção. Foi uma manhã super agradável, de temas que tem tudo a ver com o que a gente faz realmente. Visitem, quem não conhece, visitem @gayscomlucidez. Vai ser um prazer ter todos vocês lá e vai ser um motivo a mais para a gente continuar. Ah, legal. Olha, esse convite foi profundo. Igor, obrigada também pela participação. Parabéns pelas atividades, sucesso aí nas redes sociais. Voltem outras vezes para comentar aqui com a gente as barbaridades do dia a dia. Será o maior prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, pessoal? Júlio, muito obrigado também pelo convite. Pessoal da Oeste com Elas, todo o time. A gente pode dizer que a gente é corajoso, né? Tá fazendo o que vocês fazem aqui.
E a gente hoje se transformou em resistência. Esse termo que eles usaram tanto, mas na verdade a gente é resistente, sim. E a gente vai continuar confiando em Deus e confiando assim no nosso trabalho aqui. Muito obrigado. Olha aqui as mensagens. Já estou seguindo. Gente, que lindos esses dois, hein? Muito bons dois gatos com força. É por aí. Eu já sigo os dois, eu já sigo o perfil, disse a mim, lindos. Tenham todos uma abençoada semana. Mudem para os Estados Unidos. Não, fiquem aqui com a gente. Adorei o programa, adorei a entrevista. Que bom, que bom. Depois deem uma olhadinha no chat que tem mensagens legais, carinhosas para vocês. Vocês merecem. Um beijão. Super beijo. Obrigado. Obrigada a vocês. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.